Olá, feliz sábado para todos vocês que estão nos ouvindo neste canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, na sua casa, lhe abençoando, e que você possa ter um sábado abençoado por Deus, juntamente com a sua família. Feliz sábado, Rafaela. Feliz sábado, pastor Felipe. Feliz sábado a todos os irmãos. Está conosco a Rafaela, ela é da igreja de Itaquera, vai participar juntamente comigo, é um privilégio ter você conosco aqui na igreja de Alvim. Obrigada pelo convite. Participando da nossa lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar você, nesse momento, que está aí na sua casa, nós vamos ter um momento de oração, um momento de consagração ao nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós no estudo da nossa lição. Vamos orar? Rafaela. Querido Deus está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na sua santa casa. Obrigado por essa maravilhosa lição. Nos ajude a compreender cada palavra que irá ser falada aqui, que possamos sempre levar para nossas vidas e também para todos que ainda não conhecem. Perdoe os nossos pecados, Senhor, nos ajude a sempre estar nos seus caminhos e levar a sua mensagem a toda criatura. Muito obrigado por tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos. Hoje nós vamos falar com vocês um tema bastante oportuno, tema importante e um tema atual, né, Rafaela? Sim, com certeza. Nós estamos vivendo em um mundo diferente, onde muitas pessoas, muitas famílias precisam de um milagre. Não é verdade? Eu acredito que você que está nos assistindo, você precisa de um milagre. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Você já recebeu um milagre na sua vida? Você já foi agraciado por um milagre? Deus já operou milagre na sua vida? Qual foi o milagre que Deus operou na sua vida? Por sinal, Rafaela, tem um provérbio que diz assim, que milagre não se explica, né? Se aceita, não é verdade? Então, como é bom nós recebermos o milagre, né? E nós vamos falar com você de um operador de milagre. E na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 6, versículo 14. O que diz, Rafaela? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então nós entendemos que Jesus, ele foi, e sempre será o operador de milagres. Veja vocês que quando Jesus operou o milagre, vários milagres, as pessoas ficavam admiradas. E as pessoas reconheceram que Jesus, ele não era uma pessoa comum. Conforme o versículo que a Rafaela leu, as pessoas falaram assim, olha, verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, eles reconheceram que eles precisavam dos milagres que Jesus operou. Então, Jesus... Reconheceram também que ele era o Filho de Deus. Isso.
Depois nós vamos ver mais na frente que eles reconheceram que realmente Jesus era o Filho de Deus, né? Quando Jesus revelava a sua divindade, mediante o poderoso milagre que operava, diz o pensamento central, curando os doentes, ressuscitando os mortos, o povo indagava entre si: não é este o filho de quem? O filho de Davi? Mas muitos dos que clamavam Jesus de filho de Davi não reconhecia a sua divindade. Não compreendia que o filho de Davi também era o filho de quem? De Deus. O filho de Deus. Veja vocês que o povo ficava admirado com o ministério de Jesus, com as obras de Jesus, com os milagres que ele operava. E eles falavam assim: mas escuta, mas não é esse o filho de Davi? Veja que muitos dos que clamavam Jesus, filho de Davi, não reconhecia a sua divindade. Não compreendia que o filho de Davi também era o filho de quem? O filho de Deus. No decorrer da lição, nós vamos ver que realmente eles reconheceram Jesus como mestre dos mestres, como filho de Deus. E nós vamos ver no decorrer do nosso estudo de hoje que nem só eles reconheceram, Rafaela, e também você que está nos ouvindo em casa, nem só eles reconheceram, como quando Jesus chegava no certo lugar, eles se ajuntavam, né? Eles corriam, eles queriam uma proximidade com Jesus, porque eles queriam ser curados também. Queriam ver os milagres que ele fazia. Ah, com certeza, né? Queria os milagres também que Jesus fazia. Bom, vamos avançar. Primeiro tópico: muitos são curados, né? Como o povo reagiu à obra de cura que Jesus realizou, Rafaela? Eles ficaram maravilhados ao ver a cura que ele fez, né? E eles reconheceram que ele era o Filho de Deus. Com certeza. Trouxeram doentes e endemoniados para Jesus curar. Isso mesmo. Interessante que eles trouxeram todas as pessoas que estavam enfermos. As pessoas que estavam doentes, né? E mesmo os endemoniados foram conduzidos a Jesus. Agora, Rafaela, aqui na notinha eu achei interessante, que diz que por meio dos rabinos, o povo não se apresentava para ser curado antes do pôr do sol. Por que eles não se apresentavam antes do pôr do sol? Porque os maiores milagres que Jesus operava era no sábado, não é verdade? Então, o povo, mediante a tradição dos rabinos, eles não levavam os enfermos a Jesus para que Jesus o curasse em pleno sábado. Mas o que eles faziam? Então a nota diz que assim, das casas, lojas, mercados, o comércio inteiro, por que não dizer a cidade inteira, se dirigia à habitação onde Jesus estava. Os enfermos eram levados até Jesus, nenhuma maca ou nenhuma cama, até Jesus, e ali Jesus o curava. Interessante que a nota fala
que existia pessoas que ia segurando em outras pessoas. Eles tinham de várias formas, eles eram conduzidos a Jesus. E Jesus o curava. Diz que em Cafarnaum, por exemplo, havia testemunho. Um dia, Jesus curou tantas pessoas, e diz aqui a nota que mesmo no entardecer, no finalzinho da tarde, mesmo assim Jesus não cessou o seu trabalho, não cessou a sua obra. Ou seja, o último enfermo, o último doente, Jesus não deixou para o dia seguinte. Não, o último foi curado também. Mesmo estando tarde, mesmo Jesus estando já cansado, mas ele curava até o último. Interessante, né? Mas o mais interessante é que ele se levantava cedinho de manhã, mesmo ficando até tarde, né? Ele levantava cedinho e ele ia orar no deserto, onde tinha silêncio de manhã. Quando toda a cidade estava dormindo, de madrugada, Jesus levantava-se cedo, como você falou, Rafaela, e ele prostava-se perante o Pai e orava a seu Pai. Veja, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, este era o ministério de Jesus. Jesus não cansou de fazer o bem. Jesus não cansou de curar os enfermos, de expulsar os demônios. Jesus, a sua missão era aliviar as dores, o sofrimento, os corações quebrantados, os corações aflitos. Jesus sempre estava ali para trazer paz, trazer saúde, trazer esperança e, acima de tudo, salvação. Que lindo, né? Jesus realmente, ele é fantástico, é o nosso Deus, né? E Deus já operou tantos milagres na minha vida. E na sua vida, Rafaela? Muitos, todos os dias. O sábado não daria para a gente contar quantos milagres Jesus operou sobre nós. E você? Quantos milagres Jesus operou na sua vida? Pergunte para você mesmo. Só de acordar de manhã cedo já é um milagre. Já é um milagre de Deus. Então vamos para a segunda-feira? Ok. O povo se reúne em torno de Jesus. A. Noutrora ocasião, o que aconteceu quando Jesus chegou de barco a Genesaré? Então, o que aconteceu? O povo se reuniu. O povo se reuniu ali em torno de Jesus e eles se reuniram ali querendo a cura. Jesus chegou ali no barco, aquela província era na margem do rio, do mar da Galileia. O povo ficaram sabendo da presença de Jesus ali e eles se reuniram para ser curado pelo próprio mestre, né? E o interessante é que pessoas que não precisavam de milagre, eles iam procurando pela cidade pessoas que precisavam para poder ver Jesus fazendo os milagres. Verdade, né? Verdade. Ou seja, em outras palavras, eles procuravam as pessoas e essas pessoas eram conduzidas até Jesus para receber a cura, para receber o milagre. Aqui na nota diz assim: logo que souberam de sua chegada, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos todos os doentes para que Jesus o curasse. Exatamente. Muito lindo, né? As pessoas pensando nos outros também, né? Às vezes um vizinho que estava doente, nossa, ele está doente, eu vou lá, Jesus está aqui, então vou pegar ele e levar, né? Interessante, Rafaela, que as pessoas se preocupavam com outras pessoas. Sim.
né? Ou seja, eu recebi o milagre, eu recebi a cura. Como você falou, meu vizinho não foi para receber o milagre, para receber a cura. Problema dele. Não, eles não pensavam assim. Não. Eles pegavam as pessoas, mesmo pessoas impossibilitadas de ir até Jesus, eles levavam numa maca, levavam nos braços, mas o objetivo daquela pessoa, mesmo impossibilitados de ir a Cristo, eles levavam para que fosse curado. E realmente as pessoas eram curadas, né? Sim, com certeza. Então vamos para a letra B? Sim. Quão desesperados os doentes estavam para ver Jesus. Como a fé daquelas pessoas foi recompensada. Então, em Marcos, vem falando assim: e onde quer que entrasse, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos a orla de sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Então, eles tinham muita fé, né? Eles pensavam, se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curado. Então, eles tinham muita fé. E devemos ter essa fé hoje ainda. E é a fé que remove montanhas, né? Sim. É a fé que cura. Por sinal, Jesus, em alguns milagres, posso dizer, em quase todos os milagres, Jesus perguntava assim: você crê? Às vezes, Jesus perguntava assim: a tua fé te salvou? Então, podemos dizer que as pessoas estavam desesperadas, né? Eles queriam a cura. Eles queriam ser curados das suas enfermidades. E eles iam a Jesus para receber a cura. Só que entre os enfermos ali, teve alguém que tinha uma fé além daqueles que foram a Jesus. Por exemplo, igual você falou, Rafaela, olha, mesmo que eu não me aproxime aos pés de Jesus, mesmo que eu não fale diretamente com Ele, mas se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei o quê? Eu ficarei curado. Curado. A gente pode dizer que é um toque diferente, né? Não é verdade? Sim. Não um toque diferente? E isso aconteceu, esse milagre aconteceu. Nós temos o registro da palavra de Deus. Você pode conferir aí na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Nós encontramos ali a história de uma mulher. Essa mulher, ela estava doente. Ela gastou toda a sua fortuna com os médicos, com medicamentos, com remédio, com vários médicos. E ela não recebeu a cura. Ela não foi curada. 12 anos. Quantos anos? 12 anos com fluxo de sangue. Já imaginou? Uma pessoa, 12 anos, sofrendo dores. Além da dor, era muito humilhante, né, para ela. Tudo que ela tinha, ela gastou com a esperança de ficar o quê? Curada. Não é verdade? Sim. Mas todos os tratamentos que ela fez foi decepcionante para ela. E ela falou assim: olha, ali está Jesus. Ali está o Filho de Deus. Eu sei que eu não vou ter oportunidade de chegar até aos pés de Jesus, porque a multidão está ao redor de Jesus. Não tenho como eu chegar lá. Mas se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curado. E aconteceu isso? Aconteceu. Quando ela tocou, diz o versículo, que imediatamente o que aconteceu com a sua doença? Foi curada, não? Ela foi curada. E aí, Jesus falou assim: olha, alguém me tocou. Sim.
E os discípulos falaram assim: mas mestre, claro, com certeza, alguém te tocou? Não, todos te tocaram. Sim. Aí Jesus falou: não, mas houve um toque diferente, porque de mim saiu o que mesmo? Poder. Saiu poder, saiu virtude, né? Uhum. Então Jesus sentiu um toque diferente. O Salvador, diz aqui um pedacinho da nota, o Salvador sabia a diferença entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidada. Então, irmãos, queridos, Jesus ele quer sentir esse toque diferente. Veja você que Jesus sentiu quando aquela alma tocou na orla do seu vestido. É um toque da fé, é um toque diferente, não é um toque casual. Agora, o que é um toque casual? Rafael, o que você entende? Nós tocamos na orla do vestido, da vestimenta de Jesus. Posso dizer para você, Rafael, e para vocês que estão nos ouvindo, através da oração, através da nossa fé, às vezes nós ajoelhamos, oramos, a gente faz um pedido para Deus e oramos por aquele pedido, mas eu penso assim, eu vou orar. Quem sabe Deus vai me ouvir? Isso é um toque casual, não é? É um toque casual. Agora, quando você ora com fé, Deus ouve a sua oração. Sim. Então, nós devemos pedir com fé, crendo que nós vamos receber. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, se creres, verás a glória de quem? A glória de Deus. Então, esse toque foi um toque especial. E é esse toque que Deus quer que eu e você possa tocar em Jesus. E aqui na notinha vem falando assim, ó, essa confiança não devia passar despercebida. Falaria palavras de conforto à humilde mulher que serviriam como uma fonte de alegria para ela. Palavras que seriam uma bênção aos seus seguidores até o fim dos séculos. Então, também é para nós um exemplo, né? Então, essa história ficou como exemplo para nós. Com certeza. E é o toque da fé que purifica a alma. É o toque da fé que traz amor à nossa alma, traz paz, traz tranquilidade, traz saúde e traz tudo de bom para nós, né? Sim. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição. Os discípulos são enviados para ajudar. À medida que a obra de Jesus se expandia, crescia, evoluía, que plano ele pôs em prática? Qual foi o plano que Jesus pôs em prática para que a obra avançasse, para que o seu ministério chegasse a todas as pessoas da terra? Ele então juntou os discípulos e colocou 2 em 2 para ir até as pessoas e curar as pessoas. Só que eles tinham o que fazer isso, né? Jesus falou como eles iam fazer isso, né? E aqui vem falando, em Marcos 6, 7 a 11. Chamou a si os 12 e começou a levá-los de 2 em 2. E deu-lhes um poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alfajorge, é isso, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvires, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Então, eles tinham que estar santificados, né, para poder fazer a obra de curar as pessoas. Olha, Rafaela, eu confesso a você, e confesso a você que está nos ouvindo nesta manhã, que eu aprendi muito
especialmente com essa pergunta. Pelo fato de eu ser um missionário. Sabe por quê? Porque o texto bíblico fala que Jesus, ele reuniu seus discípulos, como você falou, os 12, e aí Jesus determinou, deu a ordem, que eles se separassem de 2 em 2. Jesus criou a dupla, né, de 2 em 2 missionários. E aí Jesus falou, olha, agora vocês também devem vocês devem pregar o Evangelho, e na pregação do Evangelho, vocês devem pregar, vocês devem curar os enfermos, e também vocês são ordenados a expulsar os demônios. Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi quando fala aqui, olha só, vocês não devem levar afoges, né? Afoge é uma bolsa, podemos dizer uma mochila hoje, né? Não deve levar uma bolsa, não deve levar pão, não deve usar 2 túnicas. Vocês devem ir pregar, e Deus vai prover o meio para vocês sobreviver. O que eu aprendi com isso? Que o missionário, ele tem que sobreviver do ministério dele, da missão dele. Veja vocês que no versículo fala que nem 2 túnicas eles poderiam usar. Sim. Certo? Ou seja, se Deus te chamou para você trabalhar na sua obra, para você ser um missionário, não se envolva com outra coisa. Não envolva seu tempo com outra atividade. Porque você foi chamado, foi escolhido, foi separado por Deus para pregar o Evangelho, para levar a mensagem de fé e salvação. E essa foi a missão que os discípulos receberam, certo? Eles receberam essa missão, e eles receberam e eles cumpriram a missão. Agora, por que Jesus poderia ter enviado só um? Mas por que ele enviou 2? Ele enviou 2, diz a nota, para que eles pudessem animar um ao outro. Sim, orar junto, aconselhar. Não é verdade? Orar juntos, aconselhar um ao outro, andar lado a lado. E Jesus, ele deixou isso como exemplo para nós hoje. A dupla missionária foi escolhida por Deus para a realização do Evangelho e também para o avanço do Evangelho, né? Foi o método divino, né? O método de Deus que nós devemos também obedecer e sermos missionários de fato, né? Sim. Devemos, como a Rafaela falou, eu concordo plenamente, porque está escrito na palavra de Deus, o missionário ele deve ser simples, deve ser consagrado a Deus, porque a missão dele é diferente de outras pessoas. Veja, tão grande responsabilidade Deus entregou nas tuas mãos. Você curar um enfermo, expulsar um demônio, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Se a pessoa está doente, você vai até a casa da pessoa, ora pela pessoa e a pessoa é curada. Por que a pessoa é curada? Porque o poder vem de Deus, a cura vem de Deus, mas vem intermédio do mensageiro do Senhor, né? Do pregador, do missionário, que foi ordenado por Deus para fazer o trabalho e continuar a missão de Jesus aqui na terra. Ok? Pergunta B, Rafaela. Então vamos lá. Como os discípulos combinaram pregação e cura após partirem? Como devemos trabalhar da mesma maneira hoje? Eu achei interessante essa pergunta, porque olha só, Jesus deu a ordem para que eles pudessem sair, pregar o evangelho de 2 em 2, mas antes deles saírem, eles tiveram planejamento.
Eles fizeram uma reunião, planejaram o trabalho e depois eles saíram para trabalhar. E no seu planejamento, eles falaram, olha, nós vamos pregar, é como diz a pergunta, né? Como os discípulos combinaram a pregação e a cura após partirem dali. Então eles fizeram o planejamento e dentro do seu planejamento que eles fizeram, eles falaram assim, conforme está lá no texto, né? No versículo, diz que eles se programaram para pregar a palavra de Deus, para expulsar os demônios e também para curar os doentes. Sim. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo que a maior pregação de Jesus foi curar os enfermos. Jesus pregava nas sinagogas, né, que é a igreja. Ele pregava na grama, no lugar, junto à natureza, no monte. Ele pregava. Mas a maior parte do ministério de Jesus foi curar os doentes. Sim. Né? E Jesus, ele sabe que hoje existem muitas ovelhas perdidas, até mesmo as ovelhas que estão desgarradas do rebanho. Ele sabe a necessidade que essas ovelhas têm. E Jesus, ele sabe que existe uma cunha de penetração que penetra lá no fundo do coração dessas pessoas, que é a obra médica missionária. Sim, e às vezes a gente olha as histórias assim e fala, os discípulos curavam, os discípulos faziam essas coisas, mas eu não posso fazer isso agora. Mas será que você não pode? A gente pode, sim. Através do trabalho médico missionário. Olha, Rafaela, eu quero contar uma experiência para você e para quem está nos ouvindo. Eu estava no sábado na igreja, que seja para a honra e glória de Deus. E eu estava fazendo o culto, estava pregando. E imediatamente entrou na igreja um pai desesperado. Ele interrompeu o culto e falou assim, pastor, para o culto e vai na minha casa, porque eu preciso de você imediatamente na minha casa. Imediatamente eu parei o culto. Falei, irmãos, vocês ficam cantando, louvando a Deus, termina o culto, que eu vou concluir a obra de Deus na casa do servo de Deus. Ele não me falou o porquê. Quando eu cheguei na casa dele, a filhinha dele, de 1 ano e 3 meses, estava literalmente morrendo. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu sei que você não vai poder curar minha filha, mas eu tenho certeza que você é um instrumento de Deus, você vai orar, e pela a fé que eu tenho, a minha filha vai ficar curada. Amém. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Imediatamente, eu ajoelhei juntamente com o casal, oramos, pedimos a Deus para que Deus pudesse curar aquela menina, aquela criança. E hoje, pela graça de Deus, ela é uma adolescente. Amém. Ela hoje tem 11 anos. E o sintoma que ela sentia, ela não sente mais. E é uma adolescente sadia, né? Graças a Deus. Esse foi o objetivo que Jesus, ele escolheu a comissão e falou, vai. Essa é a tua missão. Essa é o teu ministério. Você tem que cumprir.
Agora, sabe, Rafaela, naquele tempo eles tinham Jesus, né? É tanto que os versículos falam que as pessoas procuravam as pessoas e levavam até Jesus. Imagina um paralítico que não podia andar, claro, era paralítico, né? Como que ele ia? Como que ele ia até Jesus? As pessoas levavam. Então, eles levavam e sabia que aquele paralítico ia ficar curado. Então, não existia tanto preconceito como existe hoje. Por exemplo, existem pessoas que você vai pregar para ele, vai pregar a palavra de Deus, a pessoa está doente, ele não aceita, Rafaela. Sabia que ele não aceita? Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não creem em Deus. Tem pessoas que creem assim, ó, Jesus, ele é um profeta. Ele pode ser um profeta. Mas ele não pode ser o filho de Deus. Infelizmente, tem pessoas hoje que acreditam que Jesus não é filho de Deus. Infelizmente. Não é verdade? Sim. Mas essas pessoas que acreditam que Jesus não é o filho de Deus, essas pessoas acreditam em você quando você vai com a mensagem de saúde. Sim. Aí que é a cunha de penetração. Por isso que Jesus agregou ao ministério dos discípulos a obra médico-missionária. E essa obra médico-missionária, ela deve trabalhar lado a lado com o trabalho ministerial. Que é a pregação. Né? Que é a pregação do Evangelho. E através da pregação, através da cura física, através da cura de uma doença, aí você mostra agora para a pessoa quem curou ele. Quem curou? Foi Jesus, Sim. O operador de milagre, né? É importante a gente ter a certeza de que nós devemos trabalhar, devemos agregar o nosso trabalho do evangelismo, agregar a obra médica missionária, né? Porque realmente as pessoas estão precisando, né? Estão carentes, eles querem ser curados. Quem que não quer ser curado? Todos, né? Todos. E o finalzinho aqui da nota fala assim: ele nos mostrou que a obra médico-missionária não deve ocupar o lugar da pregação do evangelho, mas deve estar unida a ela. Então, às vezes a gente pode pensar, mas eu tenho que pregar de Deus, tal, mas tem que estar junto, as duas precisam estar sempre juntas, porque uma não é mais importante que a outra, né? É verdade. Nós alcançamos pessoas em várias cidades do Brasil. Hoje eu posso testemunhar e dizer para vocês que nós temos igrejas, que hoje nós temos igrejas com obreiros, várias almas foram batizadas através da obra médica missionária. Amém. Eu me recordo que quando eu trabalhei em Rondônia, em Ariquemes, nós fizemos uma missão de 10 dias. Nessa missão, o coral Canto Nobre estava conosco. Foi uma grande festa. E eu não consigo esquecer dos momentos felizes que nós passamos nessa cidade. Lá nós tivemos uma missão de 10 dias. Qual foi o nosso trabalho durante 10 dias? A obra médica missionária. Nós falamos de saúde, curamos as pessoas. Por intermédio de Deus. Por intermédio de Jesus. E depois do trabalho que nós fizemos com eles, a gente ofereceu o curso bíblico, eles aceitavam. E através desse trabalho, nós temos hoje almas batizadas em Rondônia, né? Não é só Rondônia. Eu estou dando o exemplo de Rondônia, mas o Brasil e o mundo. Então, a igreja de Deus, ela opera milagres. Amém. A igreja de Deus está continuando o ministério de Jesus aqui na terra.
Porque a igreja de Deus foi separada para isso, foi escolhida para isso. Essa é a nossa missão. A missão da igreja é curar os enfermos. Exatamente. Né? Então, vamos para a quarta. Os próprios elementos obedecem. O que aconteceu enquanto os discípulos navegavam com Jesus num pequeno barco? Nossa, Rafaela, olha só. Fosse um barco grande, era mais seguro, né? Não é verdade? Mas foi no pequeno barquinho. Um pequeno barco. Eles estavam no rio? Não, eles estavam no mar. Estava no córrego? Estava em alto mar. Sim. Mas a pergunta diz, o que aconteceu? Houve ali então um grande temporal e o barco começou a encher de água. Um grande temporal, tempestade, podemos dizer, um vendaval terrível, muito forte. Sim. E agora o barco começou a encher de água e, além disso, será que o barco ele quase ia ao naufrágio? Ah, com certeza, entrando água, né? Será que os discípulos ficaram apavorados? Muito. Hã? Muito apavorados. Diz que o vento soprou forte, uma grande tempestade mesmo. E, olha, não foi fácil para os discípulos ali. Sim, no finalzinho da nota fala assim: aqueles destemidos pescadores estavam impotentes nas garras da tempestade, e a esperança desapareceu-lhes ao ver que o barco se enchia. Podemos dizer que eles entraram em desespero. Sim, então. Não é verdade? Olha, e a tempestade passava? Não. E Continuava mais forte. continuava mais forte ainda. Sim. Veja vocês que quanto mais eles clamavam, eles gritavam, eles entravam em desespero. Diz que o temporal era mais forte, o vento era mais forte, a tempestade era mais forte, o barco enchia de água, o barco balançava, sacudia, e eles olhavam para ambos os lados e eles concluíram: nós estamos perdidos. Sim. Porque A fé deles também acabou naquela hora. E aí está o segredo, né? Era nesse momento, Rafaela, e você que está nos ouvindo, era nesse exato momento que a fé deles deveria estar alicerçada em quem? Em Jesus. Em Jesus. Mas infelizmente não foi assim, né? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Na pergunta B, nós vamos continuar, que diz assim, olha, durante a tormenta, onde Jesus estava e como reagiu? Jesus estava dormindo. Dormindo, enquanto tudo acontecendo. E eles estavam, como assim? Por que ele está dormindo? Vamos acordar ele. A gente está quase morrendo e ele está dormindo. Jesus estava dormindo no barco. Então, em Marcos 4, 38 a 40, fala assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te e aquiete. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Mestre, olha mestre, olha o que está acontecendo. Nós estamos numa tormenta forte. Você está dormindo? Você quer que a gente pereça? Mestre, acorda, acorda, salva-nos. E qual foi a reação dos discípulos ao milagre, né? Então, o que aconteceu ali?
Então Jesus, ele acordou. E o que Jesus fez? O que ele fez? Acalmou a tempestade. Ele falou para o mar: aquietai-vos. Você falou para o mar que ele aquieta-te, né? Sim. Acalma. Sim. O que aconteceu imediatamente? Acalmou na hora. O mar ficou calmo. Sim. E a tempestade? Também. E o vento? Também. E o mais interessante, que diz que naquele momento, em alto mar, tempestade violenta, tudo escuro, muita chuva. Naquele momento, quando Jesus falou, é muito lindo isso, né? Sim. Diz que o tempo abriu, eles visualizaram estrelas e eles ficaram admirados. A admiração deles foi tão grande que, na pergunta C, qual foi a reação dos discípulos ao milagre? Em Marcos capítulo 4, versículo 41, e sentiram grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedece? Eles ficaram admirados. Até o mar e o vento. O mar, o vento lhe obedece, né? Então foi algo de grande admiração. Lê essa notinha para a gente, por favor, Rafaela. Cessa a tormenta, as águas se acalmam, as nuvens se dispersam e brilham as estrelas. O barco descansa sobre o mar sereno. Volvendo-se então para os discípulos, Jesus pergunta magoado: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos emudeceram. Nem mesmo Pedro tentou expressar o assombro que lhe enchia o coração. Então Jesus ficou triste, porque ele viu que a fé deles era pequena demais. Isso mesmo, né? Jesus falou assim: homens de pouca fé, né? Vocês deveriam ter mais fé. Foi o que nós falamos antes, né? Uhum. Naquele momento da tempestade, eles deveriam orar, buscar a Deus. Será que acontece conosco também? Será que nos momentos de tempestades, de tormentas, de provações em nossas vidas, o que a gente faz? O que nós estamos fazendo? Nós vamos entrar em desespero como os discípulos? Vamos gritar ao Mestre: Senhor, salva-nos. Senhor, acorda, faz alguma coisa. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de oração, de buscar mais a Deus, consagrar nossas vidas ao Senhor, entregar-nos completamente a Jesus. Só desta forma a tempestade vai cessar, né? E é nessa hora de provação, de tempestade, que temos que ter fé. Com certeza. Porque se for só nas coisas boas, tá tudo bem, né? Eu tenho fé, mas a minha vida é linda, maravilhosa. Não dá, né? É verdade, Nas provações que vemos o quanto de fé a gente tem. Nosso tempo está esgotando, Rafaela. Jesus alivia nossas necessidades. Que milagre demonstrou a simpatia de Jesus por nossas necessidades materiais? Então ali teve a multiplicação de pães e peixes, né? A multidão estava ouvindo Jesus pregar, Jesus curar, mas Jesus pensou nas pessoas que elas estavam com fome, porque estavam horas ali escutando, né? Então, ele perguntou para os discípulos se tinha alguma coisa, e os discípulos então procuraram, né? E ali era uma multidão de quase 5.000 pessoas. Você já pensou você alimentar 5.000 pessoas com quantos pães? Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Olha, dependendo do tamanho do pão, dá só para nós dois aqui, né? Imagine 5.000 pessoas. E aí os discípulos ficaram preocupados, né? Falou: Senhor, já está ficando tarde, vai escurecer,
o comércio vai fechar. Nós temos 5.000 pessoas te ouvindo. Essas pessoas vão ficar com fome. Eles vão pedir comida. E libera essas pessoas para que eles possam ir lá comprar comida, saciar sua fome, e depois eles podem vir te ouvir. E Jesus falou, olha, o que vocês têm aí? Aí eles falaram, olha, tem um garotinho aqui com 2 peixinhos e 5 pães. Traz aí. E aí Jesus operou ali o milagre da multiplicação. Alimentou todos eles, Rafaela? Sim, todos. E ainda teve sobra. Sobrou ainda? Ainda sobrou. Sobrou 12 cestos de pães, né? Todos foram alimentados e sobrou ainda alimentos para ele. Ali foi o milagre da multiplicação. Ou seja, o que é que a gente pode aprender com isso? Nós podemos aprender que Jesus ele supre todas as nossas necessidades. Sim. Não é verdade? Né? Todas. Diz a palavra de Deus que Davi falou assim, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o quê? Mendigar o quê? O pão. Então, por que nós vamos ficar preocupados com o que nós havemos de comer, havemos de vestir, né? Nem os passarinhos que, né, Deus cuida deles, né? E por que nós vamos ficar preocupados com isso? Então, Jesus, ele supre as nossas necessidades, né? Sim. Através da multiplicação. Que garantia temos da capacidade divina de suprir nossas necessidades hoje? Qual é a garantia que nós temos? Em Filipenses 4:19 vem falando assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. O nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Todas. Se a sua necessidade for comida, Deus vai suprir. Se a sua necessidade for financeira, seja honesto, busque a Deus, que Ele vai suprir a sua necessidade. Enfim, qualquer necessidade, diz aqui o texto, Filipenses. Sim. Todas as nossas necessidades, Sim. Deus, Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. Queridos, concluindo nosso estudo da lição da Escola Sabatina, eu quero dizer para você que o operador de milagre, Jesus, ele quer operar o milagre na minha vida, na vida da Rafaela e na sua vida também. Amém. O que eu posso resumir depois de estudar tão importante lição? A Rafaela vai dar o resumo dela também. O que eu posso resumir? Em poucas palavras, eu posso dizer para vocês, em pouquíssimas palavras, que quando eu tenho Jesus comigo, quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu trabalho para Cristo, faço a minha função que Deus me determinou, nada vai me faltar. Nada. Pode vir tempestade, pode vir provações, pode vir tormentas, pode vir tudo sobre mim. Mas Ele estará comigo. Sim. Vai ter momento que eu vou chorar? Sim. Sim, mas Ele vai estar comigo. Vai. Vai ter momento que eu vou ter necessidade de alguma coisa? Mas Ele está comigo. Sim. E às vezes a necessidade que a gente acha que a gente tem, não é realmente. Eu quero ter 3 carros. Será que você precisa de 3 carros? Talvez, se você tiver, vai humilhar os outros, né? Então é melhor andar a pé. Ou seja, nas horas mais incertas da nossa vida, é que Jesus está presente. Rafaela, só pegando uma carona do que você falou, o ser humano deseja tanta coisa, né? Sim.
Mas Deus não dá, porque não é o tempo, né? Deus tem um tempo determinado, né? O que Deus quer dar para mim e para você é o maior tesouro, maior herança, que é a salvação. É a coroa da vida eterna. Rafaela, vamos concluir? Mas quais são as suas últimas palavras dentro da lição? Que precisamos ter a fé em Jesus, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém. Amém. Que Deus abençoe a mim, a Rafaela, você também, queridos. Que você possa buscar a Jesus. Possa crer tão somente que Deus, Ele opera um milagre. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer de você um novo homem e mulheres em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima lição, né, Rafaela? Sim. Deus abençoe a todos vocês, que a graça de Jesus esteja com todos. Amém.